dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, professor Márcio Belo, na nossa pauta, projetos de software livre, em particular o projeto Coruja, um projeto de gestão de sistema acadêmico, 20 de janeiro de 2015. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Diminua seu estresse e aumente a qualidade de vida. Nós te convidamos a participar da biodança. Um sistema de vivências que, através de música e movimento, resgata o prazer de viver. A biodança atua de forma integral, promovendo uma renovação orgânica, emocional e existencial. Todos podem fazer. Venha conhecer um dos nossos grupos. Ligue para nós. Biodança, a dança da vida. Vem aí um novo Manhã 10. Aguardem! Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, o professor Márcio Belo, que vai conversar com a gente sobre projetos de software livre, e em particular o projeto Coruja. Mas antes de começar a entrevista com o professor Belo, lembrando aqui do programa da semana passada, com o Pablo Blanco, coordenador do projeto Hemolab lá no LCC, foi um exemplo muito feliz de um belo projeto que é desenvolvido aqui no Laboratório Nacional de Computação Científica. Muito legal a entrevista. Você que perdeu a entrevista pode acompanhar a entrevista no nosso Facebook, no nosso canal, no YouTube. Mas estamos aqui hoje com o professor Márcio Belo, que vai conversar com a gente sobre projetos de software livre. Obrigado, Belo, pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. E vamos começar logo a nossa entrevista, né? O que é um projeto de software livre? Bom dia a todos. Bom, um projeto de software livre, né, tem várias filosofias embutidas, né? Essa concepção é nova, né, surgiu recentemente. A nossa ciência, né, da computação, ela é uma ciência nova, e até a década de 70 não se pensava em software proprietário, né? O software, né, como parte de um sistema computacional, não era visto como um produto, nem comercializado como um produto. Ele vinha como um agregado dentro do próprio produto do computador, né, da solução de hardware, né, em oposição ao software, e não se cobrava por ele, né. E o movimento de software livre, que veio depois, ele traz algumas filosofias interessantes, e a principal delas é o direito, né, do usuário do sistema computacional poder usar livremente o software que acompanha o computador, obter o software livremente e poder modificá-lo para o seu uso e as suas customizações de acordo com a necessidade de cada usuário, né? Então, é uma filosofia oposta ao software proprietário nesse aspecto. E no nosso contexto, né, no meu contexto acadêmico, eu vejo como de fundamental importância. Por quê? Porque ele oferece grandes oportunidades de aprendizado, de conhecimento. Então, eu me surpreendo ainda as faculdades valorizarem muito pouco o software livre, porque, à medida que eles fazem isso, eles perdem a oportunidade de dar aos seus alunos, né, aos seus estudantes, a oportunidade de aprender, né, o software na essência, né, e especialmente alunos de graduação de ciência da computação. E deixam de aproveitar também várias oportunidades que o mercado oferece e demanda, né, profissionais para prestar serviços para software livre. Uma das questões com relação ao software livre é porque no software proprietário você tem normalmente uma empresa que vende um produto de software. No software livre isso também acontece? É uma empresa que vende ou comercializa software livre?
Olha, a maioria das iniciativas de software livre surgem em iniciativas incubadas, às vezes até de pessoas particulares que começam projetos, né, percebem necessidades de utilização de um software para um cenário específico, criam esses projetos, e outras iniciativas nascem incubadas em faculdades, né, em instituições de ensino, né, e a intenção, né, dentro dessa filosofia, é permitir que outras pessoas participem e colaborem com o desenvolvimento daquele produto. Essa participação pode se dar em diversos níveis, desde um nível básico de utilização, dando um feedback para o melhoramento daquele produto, seja desenvolvendo, né, artefatos para aquele produto, né? O que a gente vê muito, por exemplo, aqui no Brasil, de colaboração com software livre, são customizações em termos linguísticos, né? Adaptação do produto para a nossa língua, né? Então, vários softwares têm exemplos disso, né? Como, por exemplo, o navegador Mozilla, o Firefox Mozilla. Colaboradores brasileiros fizeram a tradução para o português do Brasil, né? Então, essa filosofia ela difere bastante do software proprietário nesse aspecto. Quer dizer, pode ser um indivíduo ou um grupo de indivíduos que estão por trás daquele projeto, e a iniciativa ela não tem a mesma organização, uma organização por trás. O que surge, eventualmente ocorre, é se formar uma empresa. Acaba se formando uma comunidade de empresas que prestam serviço, né, quando ele é necessário, para a instalação e desenvolvimento daquele software, né? Hoje você tem uma, assim, quando há um software livre, há normalmente uma comunidade de pessoas que se desenvolvem no projeto, mas eventualmente tem que ter alguém que esteja pensando no projeto, dando a configuração inicial desse projeto de software livre. O que isso difere em relação ao software proprietário? No software proprietário você tem uma empresa por trás, que geralmente banca esse tipo de proposta, e no software livre você tem uma comunidade. Como é que se dá essa relação da comunidade com esse grupo que organiza e propõe um software livre? O nascedouro, né, de um projeto proprietário, ele nasce da demanda percebida no mercado para a venda de um determinado produto, né? Isso é bem diferente de uma iniciativa de software livre. Ela também percebe essa necessidade no mercado, mas esse grupo de indivíduos que se dispõe a fazer o software sem interesses comerciais, né? Essa filosofia não é uma filosofia só altruísta, simplesmente altruísta. Quer dizer, há também uma intenção de angariar recursos, né? Pessoas, esforços para fazer com que aquele produto de fato seja um produto utilizável no mercado, né? Então, dentro de uma iniciativa de software proprietário, a empresa por trás, pela manutenção desse produto, geralmente é muito mais profissional, organizada, mas com foco no lucro, né? E dentro das iniciativas de software livre, esse grupo, né, central, ele é fundamental, né? E a gente tem vários exemplos disso. É o que eu chamo da necessidade pela integridade conceitual de um produto, né? Porque o que acontece? Você olha vários projetos que existem no mercado, né, o principal deles, talvez, que o mais conhecido é o sistema operacional Linux, né? A gente tem computadores no mercado que chegam com o sistema operacional Linux. O cérebro por trás do Linux é o Linus, né? Linus Torvalds, um finlandês que iniciou o projeto, e até hoje ele mantém essas diretrizes do projeto. Mas com qual interesse, né? E principal interesse que eu acho fundamental, essa manutenção da integridade conceitual, porque o sistema ele é composto por diversas partes, né, que tem que se integrar de maneira harmônica. E numa iniciativa de software livre, com a colaboração de várias pessoas, é muito fácil se perder e comprometer a qualidade do produto final. Então exige que realmente um grupo central faça essa manutenção da integridade conceitual do produto, né? Mantenha o produto crescendo e evoluindo de maneira harmônica, né? A gente vê que as iniciativas de software livre elas começaram lá no final dos anos 90. Estamos em 2015. O software livre amadureceu ao longo desse processo.
muita gente era cética com relação ao uso desses softwares, porque a princípio não tinha dono, não tinha ninguém que se responsabilizasse pelo projeto. Como é que hoje se encontra a maturidade dos softwares livres disponíveis no mercado? Olha, isso é um desafio para determinadas empresas que adotam software livre. Vários projetos já criaram essa comunidade, inclusive empresas que prestam serviço, né, para instrumentação do software, né, adaptações do software, extremamente profissionais, e empresas incubadas, muitas vezes nasceram incubadoras de faculdade, né, e supra essa carência pelo suporte, né, que muitas empresas temem usar um produto de software livre pela falta de suporte. Então, sim, há uma comunidade muito grande, né, para suporte em relação a isso, né, e essa comunidade, por incrível que pareça, muitas vezes acaba sendo maior do que o software proprietário, onde a empresa do software proprietário regula, né, algumas vezes por questões de qualidade, né, a gente tem exemplos disso, como é o caso de grandes fornecedores de software que mantêm um controle até por questões de qualidade. Mas na comunidade de software já há isso, né, entanto grandes empresas, né, instituições adotam software livre e fazem contratos, né, de parceria com essas empresas, contratos remunerados para prestação de serviços e suporte. Por isso que eu acho que é aí que entra uma grande oportunidade para a área acadêmica, que é prestar serviços para esse software, né, e poder fazer uma vida profissional baseada em software livre. A gente vê que houve uma diferença muito grande na forma como os produtos de software são desenvolvidos e comercializados. O software livre ele foi uma evolução em termos da indústria de software ou foi uma revolução? Qual a sua opinião a respeito? Olha, eu não considero uma revolução, né? Eu acho que foi um processo natural, né? Que difere os interesses comerciais que há por trás de um software proprietário versus as iniciativas de produto de software livre, né? E eu percebo uma convivência, né? Tanto que os bons produtos, o mercado hoje enxerga os software proprietários, os bons, como aqueles que se integram facilmente com o produto de software livre. Então, as grandes fornecedoras de software proprietário, né, elas se preocupam com isso hoje, né, de ter uma integração, de dar um suporte também para as iniciativas de software livre. Tanto que grandes empresas também fornecem esse suporte. As software proprietário, muitas vezes elas dão suporte para essas integrações, né? E isso acaba valorizando o próprio produto de software proprietário. Então não acho que tenha sido uma revolução, acho que é um processo natural e um processo que tem que ser fomentado, principalmente na área governamental. Na área governamental, acho que um ponto que é fundamental, né? Quando você fala de software livre, uma das filosofias básicas é que o produto de software seja um produto aberto para estudo e conhecimento. E de que forma eu considero isso importante, né? Não uma revolução, mas muito importante. É você ter liberdade para conhecer aquilo que está usando. Uma máquina computacional ela pode servir para propósitos maléficos também, né? Então, esses malwares que são introduzidos nos nossos computadores, né? Muitos deles nascem pelo desconhecimento e pela falta de capacidade que há de pesquisadores e engenheiros de software conhecer o que está atrás daquele software que a gente está usando. A gente teve um exemplo recentemente agora da NSA americana, que estava investigando boa parte do mundo, vamos dizer assim, justamente porque, em geral, as pessoas usam software proprietário e sem conhecer o que está rodando lá por trás daquele software. No Brasil, como é que são as iniciativas de software livre? De forma prática, né, como uma experiência que eu mesmo pude viver, né, dentro da criação do software Coruja num sistema acadêmico, ele nasceu dentro da própria faculdade, né, com uma percepção de incoerência, né, de ter uma faculdade de tecnologia e não ter um software. Esse é o software Coruja, o projeto que você, né, liderou em relação ao projeto software livre.
Isso. Lá na FAETEC. Isso, lá na FAETEC, na faculdade da FAETEC, né? Antes chamava Enche Rio e recentemente FAETERJ, né? Rio. E esse projeto foi iniciado pela essa percepção, né? Eu tive a oportunidade de liderar o projeto, criar justamente essa instrumentação da engenharia de software para que fosse construído de maneira íntegra e atingindo o propósito esperado, mas como é que ele se concretiza, né? De forma prática, você tem diversos sites, né, que incubam projeto de software livre, né? Tem vários exemplos. No caso do Coruja, a gente tem um site chamado SourceForge, né? Então esse site ele te oferece não só a hospedagem do teu produto, isso é uma condição que você esteja disponibilizando um código para a comunidade consultar da maneira que quiser e utilizar da maneira que quiser. Você já tem que escolher uma licença na qual você quer enquadrar o software, né? Existem vários tipos de licença, cada uma com umas pequenas nuances. No caso do Coruja, a gente escolheu a GPL 2.0, né? E aí esse site oferece uma série também de ferramental de graça para que você utilize, né? A única condição é que você esteja disponibilizando o teu software de maneira aberta e que qualquer um possa lá e fazer o que a gente chama na parte de engenharia de software de branch, né? Possa pegar o teu projeto, criar um branch e desenvolvê-lo. E um branch seria uma versão de um produto. Você tem um software básico lá sendo disponibilizado, eu me aproprio desse software e faço um produto à parte ou evoluído. Isso. A diferença de uma versão é que o branch, quer dizer, como um ramo, né? É uma ramificação que você cria do projeto, onde você introduz as suas modificações e melhorias, né, que são esperadas, mas você também pode usufruir do que é chamado upstream, né, de alterações que são feitas no projeto raiz, né? Então, você tanto pode fazer um upstream como downstream das alterações e assim manter essas ramificações atualizadas, né? Então esse software Coruja foi um projeto de gestão acadêmica desenvolvida lá pela FAETERJ Rio e dentro do ambiente acadêmico, ou seja, não foi um ambiente assim aberto, vamos dizer, à comunidade. A grande comunidade ali naquele momento era a própria academia. Isso. Com os alunos que desenvolveram. Como é que foi essa experiência de desenvolver um projeto de software livre dentro de um ambiente acadêmico? É um grande desafio, não é fácil, né? Embora eu considere, né, e acho um desperdício as faculdades e instituições de ensino não fomentarem essas iniciativas, né? Eu acho uma grande pena, né, isso não acontecer de maneira mais sistemática, mas realmente é um grande desafio, né? Porque no caso do Coruja, eu liderei a parte de modelagem básica, né, e orientações básicas, regras de codificação para que você fosse criando como é que foi estruturado lá. Foram formados grupos de TCCs, né, que ficavam sob minha orientação e parte das funcionalidades, né, a gente fatiava as funcionalidades, integrava para parte dos grupos, né, que iam desenvolvendo e iam fazendo entregas contínuas que eram validadas em relação aos requisitos que o projeto tinha. Então, é um trabalho muito grande, você tem que ter uma fiscalização, né, pontos de inspeção muito grandes e disciplinados, por caso contrário você termina com uma grande coxa de retalho que você não consegue ligar as partes. Isso acaba acontecendo com muita frequência, né? Você quer criar uma integração, mas se você não tiver esse grande esforço central para poder costurar as partes do sistema, eles não se falam, ou usam tecnologia diferente, ou ficam engessados num ponto que você depois não consegue introduzir a menor das modificações que é necessária. Então, só para o nosso público entender, né, e até para, de repente, outras escolas poderem reproduzir esse modelo. Então, nós temos aí um ambiente de gestão de software livres, que é o SourceForge. Exatamente, correto? Isso. Esse projeto é hospedado, então, no SourceForge. Há um momento inicial liderado por você e alguns professores lá da faculdade, né, em particular por você, de criar um modelo conceitual do projeto. Isso. E esse modelo conceitual depois ele é trabalhado junto com várias equipes, vamos dizer assim, Isso. que são os TCCs, que contribuem
para esse modelo. E como é que quais ferramentas são utilizadas para manter a consistência desse modelo? Tá, e a gente introduziu no Coruja, né, dentro do possível, né, das nossas capacidades, técnicas de engenharia de softwares mais contemporâneas, né? A gente teve uma evolução de métodos ágeis, né, dentro da área de engenharia de software, que introduzia um processo onde você podia especificar um teste que seria a própria validação daquilo que você teria que integrar, né? Entregar e integrar, exatamente, quer dizer, da mesma forma como o teste ele acaba sendo um pensamento sobre a análise do que você ia desenvolver, ele também validava a funcionalidade do ponto de vista de estar fazendo aquilo que é esperado e estar se integrando com as outras partes, que esse é o grande problema, né? Você às vezes pode fazer uma contribuição, você introduz uma contribuição no software, mas você enguiça, né, ou causa falhas em partes que não estão diretamente relacionadas. Esse é o grande desafio. Então essas técnicas de engenharia modernas, elas permitem introduzir artefatos que verificam durante a entrega do software que essas novas entregas não quebram algo que existia anteriormente. São chamados testes de regressão. Só que você faz isso hoje não de forma manual, mas com ferramentas automatizadas, né? Até para tornar o processo menos doloroso, né? Bom, então hoje o Coruja, um software de gestão acadêmica para ensino superior, correto? Isso. Ou ele tem outras versões de... Ele foi desenhado para as nossas necessidades, para uma faculdade que usa regime de créditos, né, para integralização do currículo, ou seja, as disciplinas que o aluno tem que fazer são divididas em pesos, né, em créditos, né, e são cumpridos dentro de uma matriz que ele tem que finalizar. Né? Então, o software ele gerencia todo esse ciclo de vida do aluno dentro de uma instituição acadêmica, em especial do nível superior, que tem essa característica, né, de regime de créditos. Né? Tem, em contraponto, outros regimes de turmas, né, que tem pequenas diferenças que não são suportadas pelo Coruja. Então, quer dizer, o software Coruja, para quem quiser baixar o software Coruja, para quem quiser se utilizar do software Coruja, pode ir na página do software Coruja, do SourceForge, depois você passa para a gente, baixa o software, mas é propício para quem está numa faculdade, querendo gerir uma faculdade ou um curso em regime de créditos. Esse é o modelo. Exatamente. Correto? E qual é a página do SourceForge, ou quais são as páginas que o nosso público pode acessar e baixar o software? Bom, são links um pouquinho grandes, né? Eu tenho uma página de propaganda no meu site, que é marcio.belo.non.br/coruja. Né? Lá você tem uma parte de apresentação do software e lá tem um link para o site SourceForge, que é maior, né? sourceforge.net/p/coruja. Né, que é lá que está hospedado de fato o chamado repositório fonte. O código fonte do Coruja está lá. É de lá que um usuário pode fazer checkout, né, e pode iniciar o processo de instalação do software. Bom, Márcio, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa. Né? É importante a gente destacar como é que os projetos de software livre são encaminhados, em particular na área acadêmica, como é que esses projetos podem ser utilizados dentro da área acadêmica. Eu acho que são iniciativas riquíssimas, que enriquecem muito o currículo de qualquer faculdade e faz com que os alunos possam participar desse projeto tão, eu considero, inovador, porque muita gente às vezes considera software só pelo artefato técnico, mas eu acho que o software livre veio justamente para negar um pouco isso e mostrar para a gente que software também é um artefato social, onde as pessoas se socializam, trocam informações, têm que compartilhar modelos mentais. Eu acho que o projeto Coruja justamente ressalta esse aspecto, em particular ressalta esse aspecto dentro de uma faculdade. Né? Muito obrigado. Suas palavras finais para o nosso público, né, de incentivo a essa garotada para participar do software livre. Bom, eu reforço, né, eu acho um desperdício, né, muitas faculdades não envolverem aluno em projetos de software livre.
não estimularem o uso de software livre, porque um software proprietário são muito bons, tem produtos muito bons no mercado, mas eles são feitos para usuários finais, né? Aquele que vai na prateleira, pega o produto, instala no seu computador, né? O software livre não é assim, né? Ele introduz desafios, é difícil configurar, né? Quem já teve a oportunidade de configurar um Linux, por exemplo, sabe muito bem que não é tão simples, mas para um estudante de computação é fundamental, porque ele não está te negando a oportunidade de aprendizado. Obrigado, Belo, pela sua presença aqui. Um prazer tê-lo aqui. Você sabe, nosso programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã. Temos também a nossa reprise hoje à noite, às 9h30 da noite. E quando você quiser, você entra no nosso Facebook, curte, compartilha, comenta, ou no nosso canal no YouTube, TV Ciência e Movimento. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.